Oi, Pes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou entrevistar a Paula Viena e vamos falar do livro dela, Duas Irmãs. Espero que vocês gostem da live. É a primeira live que eu faço aqui no meu IG. Olá, tudo bem, Paulo? Mandei sua solicitação. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Bem, bem nervosa. Eu também tô, porque é a primeira live aqui do IG. Sério? Sério. Então é nosso debut, né? Debutante. Eu falei para minha mãe aqui já entrar e chamar o pessoal, que já tá esperando pro link. Vou mandar um aviãozinho aqui. Eu também vou. A minha mãe já entrou. Como você está? Espera aí rapidinho. Abaixa o volume. Oi, gente, tudo bem? Quem tá entrando? Você não tem fone? É que eu mandei para ela e ficou voltando. Eu vou mandar mais pro pessoal que eu tinha prometido aqui, a minha sogra, minha Ah, eu avisei. amiga. Eu coloquei lá nos stories. Tem 4 pessoas, né? 4? É, eu tô vendo aqui no. É que dá pra ver quantas pessoas tem aqui no. Sim. É que quando eu entrei, não tava mostrando a numeração. Tava atualizando. Fala, por favor, se apresente para todo mundo. Oi. A gente não vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar? Podemos sim. Mais uns 2 minutinhos, né? Sim, é nosso combinado. Tá, deixa eu ver só se eu tô no Wi-Fi. No Wi-Fi, tá, né? Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Claro, fique à vontade. Oi, Kevin. Deus te abençoe também. Aí tu consegue ver? É que ele tá passando. É como se estivesse passando gravado, sabe? Vou tirar o fone. Eu acho que o som vai. Tu pode mandar aqui pro WhatsApp. Então, gente, a Paula, ela é autora de um livro físico e de e-book chamado Duas Irmãs. Um livro que me prendeu bastante. Eu gostei muito, 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 muito. Você quer que a gente vai começando então a falar? Aí depois o pessoal. Não sei se vai deixar gravado? Vou sim, Ah, até tá fiz a bom. capa. Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro, né? É esse daqui, ó. O livro Duas Irmãs foi o primeiro livro que eu publiquei de ficção. Eu tenho um Sim, outro livro anterior que fala de beleza, aí é outra coisa. Esse livro, ele começou, eu comecei a escrever em 2012. Eu estava passando por uns processos de autoconhecimento. E aí eu comecei a observar que
eu sofri alguns preconceitos econômicos, sabe? Umas coisas assim, dizendo, ai, você não tem dinheiro, umas coisas assim que aconteceram. Aí eu peguei e pensei, nem todo mundo tem problemas por causa do dinheiro, né? Às vezes, os problemas das pessoas, eles vêm por outros, sei lá, por outros meios. Então, eu resolvi fazer uma história que dividia as duas irmãs gêmeas, e aí, uma era rica, a outra era pobre. Só que cada uma, ela, conforme vai passando a história, você vai vendo que ocorre um desenvolvimento, né? Das duas Sim, pessoas, assim. Você já leu, né? Você já daqui a leu. pouco. Sim. Então você vê que elas passam por uma transformação, que é o que acontece na nossa vida mesmo, né? Então eu pensei em colocar como uma atitude pode mudar toda a história de pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, eu acho que por isso que é uma ficção psicológica, porque ele mostra bem o que passa dentro da pessoa, o que a pessoa sente, quais são as motivações. Às vezes a gente julga a pessoa, mas a gente não sabe tudo que ela já passou para estar ali, né? Naquele momento. E às vezes ela toma uma atitude que pode mudar a vida de. Enfim, é uma coisa assim, se a gente começa a olhar para o que está em volta do problema, a gente começa a pensar, meu, qualquer coisa que eu fizer vai impactar na vida do outro, né? Você fica meio, na verdade, tipo assim, uma coisa séria, que as atitudes das pessoas geram consequências que às vezes são muito além do que a gente pode imaginar. E aí eu decidi fazer esse comparativo, né? Que cada pessoa tem um tipo de problema. Então, por isso que a gente não pode julgar, essa pessoa, ela é rica, ela não tem problema. Não, as pessoas têm problema sendo rica, sendo pobre, vivendo com pai e mãe, enfim. Então, é como se fosse algo, tipo, familiar, né? Eu quis trazer uma reflexão pro lugar que a gente vive, o lugar que a gente pertence, assim. Então, Sim, assim, aí ele ficou parado, porque eu achei que ele não estava bom. Ele chegou até o meio. Aí eu pensei, meu, isso não tá legal, porque eu era muito crítica, né? Eu achava assim, isso aqui não tá bom. Aí via aquela coisa de, ai, vou esquecer, vou. E ficou enterrado todo esse tempo, desde 2012 até o ano passado. Aí, ano passado, eu comecei a. Aí veio aquela coisa, meu, você não vai terminar o seu livro? Falta pouco. Aí eu terminei muito rápido. Tipo, quando eu li de novo, eu falei, caramba, é muito boa essa história. como eu me prendi no livro. Eu me E eu que prendi. escrevi. Mas é verdade, eu falei, nossa, caramba, naquele tempo eu já pensava desse jeito. É como se fossem duas pessoas diferentes, né? A Paula de 2012 com a Paula de 2021. Como você falou, falta um amadurecimento, né? No seu livro. Exatamente, Então, exatamente. Acho que isso aconteceu comigo, né? Tipo, eu demorei todo é, esse tempo para reconhecer que a história era boa, sem falsa modéstia, gente, mas porque eu pensei, caramba, isso aqui é muito bom, tem que terminar. É como se eles estivessem lá na história parados, né? Esperando. E aí? como isso está E o acontecendo final? comigo. Isso está acontecendo comigo. Eu tenho um livro parado que eu preciso terminar ele. Está falando assim, ó, eu tô aqui, eu preciso ser escrito. Então, tá vendo? Falta só um pouco de reconhecimento, porque a gente é tão crítica, a gente fica se culpando, se colocando para baixo, e você vê, o livro foi rapidinho, ele foi terminado. E Porque foi. a ideia. Porque assim, a ideia que ele fosse algo que fosse voltado para o final mais espiritual, assim. Só que aí eu pensei, não, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar uma coincidência do que acontece na vida da gente. Uma pessoa liga todos os mundos, né? Foi isso que aconteceu lá. Uma pessoa que nem estava, que foi aleatoriamente colocada lá no caminho, ela conseguiu juntar as duas irmãs, né? Eu vou dar o final aqui, mas assim, na vida da gente acontece uma pessoa responsável por fazer toda a história voltar para o início e é um negócio muito louco, assim, né?
E foi isso que aconteceu. Então, eu coloquei um final que você pode até pensar, o que aconteceu depois com elas, né? Não sei, pode ser que, quem sabe, tenha uma continuação, Por favor, né? por Uma favor. continuação, então, eu acho que as personagens, eu coloquei, assim, as personagens como pessoas reais, assim, porque a gente pensa assim, meu, o personagem ele precisa ter complicações, sabe? Eu acho que isso aqui faz a gente gostar daquele personagem. Vai lá e consegue. E reconhecer as próprias, às vezes, a coisa que a gente não consegue enxergar, né? Até isso acontece também na nossa vida. Às vezes a gente não consegue enxergar um problema que está ali na nossa cara, e aí vem uma pessoa, ou acontece alguma coisa que você reflete. Eu tava sendo ingrata, olha aí, tá vendo? Então, eu acho que isso, no livro, ele deixa muito claro Claro. a transformação de todos os personagens, né? Sim, De uma pessoa, até mesmo a personagem Yura, que é a personagem que foi a irmã rica, que mudou para outra cidade, eu nem sabia que tinha irmã, ela passa por várias coisas dramáticas, assim, que você pensa, meu, não é todo mundo que é rico é porque não tem problemas. Todas as pessoas têm problemas. Acho que o foco desse livro eu coloquei todas as coisas que eu passei, sabe? Eu como pessoa que sofreu preconceitos, até preconceito de aparência, assim, que às vezes coisas assim que são banais, mas eu passei por vários que eu fui colocando lá. Peguei um pedacinho de uma pessoa, um pedacinho de outra, aí fui fazendo aquele Frankenstein. O personagem foi. vai juntando. O personagem ele é baseado em várias coisas que eu vivi, assim. E assim, depois que eu terminei a história, eu falei, nossa, esse livro é bom. Sim, assim, é verdade, ele é bom. Um livro, a gente precisa colocar fatos reais na nossa vida para os leitores nos conhecerem também, porque um livro sem um amadurecimento de personagem é um livro praticamente parado. Porque como a gente vai conhecer o personagem, como a gente vai conhecer o escritor, como você falou, que sofreu alguns problemas pessoais. Eu também já tive. Então eu coloco bastante personagens com alguma deficiência, com preconceito, drama familiar. Gosto bastante de colocar isso para colocar amadurecimento no personagem. Porque isso vai mostrar uma história, vai mostrar como se fosse o leitor estivesse narrando a história, como que vai acontecer. Então, a E gente fica todo personagem ele tem uma convicção de ser daquele jeito no início, né? A pessoa está daquele jeito, de uma forma bem bruta, assim, a pessoa é assim, ela é vaidosa, ela acha que se ela fizer isso, ela vai conseguir isso. Aí, de repente, acontece uma pessoa que vem de outro lugar e aí abre um campo, né, dessa possibilidade de transformar. Porque ninguém se transforma assim porque quer se transformar, a gente se transforma na dor, né? E eu acho que assim, isso é legal de colocar nas histórias. Às vezes, aquele problema que uma pessoa tem, uma dificuldade que você acha simples, a pessoa não acha simples. Você tem que respeitar que a pessoa tem essa dificuldade. E eu acho que isso também ele está no livro, porque a gente vê que mesmo a pessoa vivendo num ambiente com todo o dinheiro, com todo o luxo, mas ela vivia coisas ali que você pensa, ela é cega, ela não enxerga as coisas que fazem com ela. Né? Eu acho que a dor, ela te leva para uma transformação. Então, isso é bem legal de colocar dentro dos personagens. Né? sim, E, como temos exemplos de personagens como o Extraordinário, o. Ai, tem mais livros. A Debutante, o Quebra. Desculpa. O Debutante e o Quebra-Nozes, que é um livro nacional que conta a história de um livro de um garoto que sofreu um acidente e tem um amadurecimento nele. Eu gostei bastante porque mostrou o desenvolvimento. E também o seu livro. Eu vi bastante mudança na personagem rica. Vi bastante mudanças.
e também na personagem humilde. Nas duas, né? Nas duas. Porque elas passam Principalmente por. humilde. Sim, Eu amei esse livro porque eu gosto bastante de amadurecimento, ainda mais na parte psicológica, como você falou. porque o Amadurecimento. foco era esse, a gente vê uma reflexão de que eu também já passei por isso, de se identificar ali com a dificuldade do personagem. E eu nunca tinha feito nada desse tipo, dessa linha de ficção, né? Foi o primeiro, então é o meu primeiro filho, né? De ficção, então assim, é muito, eu fico feliz, sabe, de ter, sei lá, até de ouvir você falar, de dizer que gostou, eu tô sempre aberta para os leitores falarem o que eles acham, então eu acho que isso é muito legal, até também receber, porque no personagem ele não é perfeito, né, receber assim, o personagem podia ter feito isso, é um campo de possibilidades, né, porque quando a gente, é como se você criasse um universo que ele vai se desenvolvendo, ele vai pedindo o que ele precisa, né? Como se fosse um universo mesmo. Então, eu acho que ainda vou escrever outros livros e espero que cada vez melhore aí, cada vez Eu, alcance go- as pessoas. eu gostei bastante do mocinho. E Eu é gostei difícil bastante. escrever o mocinho, sabe? Porque a nossa mente de mulher, ela vai escrever uma mentalidade de homem que é totalmente. Você precisa pensar assim: eu estou escrevendo a fala de um homem, mas o homem, ele geralmente ele tem um pensamento mais racional, né? Então tem que ser um negócio que pareça que é o homem, porque a gente é mulher, a gente é autora, escreve como acha que os personagens poderiam pensar ou poderiam, né? Olha, eu sou mais autora de protagonista homem. Eu Ah, escrevo. sim. Ah, então você tem essa facilidade já. Sim, escrever mulher pra mim é muito difícil. Eu sou mulher, mas Tá vendo? Porque a mulher escrever ela tem uma tendência a romantizar, em algumas situações, em dramatizar, né? Dependendo da mulher. Nem sou um todas são pouco. assim, né? Então, escrever a fala de um homem, geralmente o homem é mais direto e reto, né? Eu acho que escrever um homem é mais fácil, porque ainda mais eu tive mais contato bastante com homem. Eu tive mais amigos homens. Você já tem essa facilidade. Mas é É, desafiador, né? Perguntar para as autoras aí que escrevem fala de homem, de personagem, como é que é isso, então, né? Faz uma oficina ali com o marido, o irmão, então né? vamos deixar uma pergunta para quando essa live ficar salva. Assim, você tem mais facilidade de escrever mulher ou homem? Como você consegue Faz uma pesquisa. vamos fazer essas perguntas para os nossos seguidores aqui. Então, mas é porque eu, assim, agora que eu estou começando a ler livros de ficção, eu sou uma leitora mais de livros técnicos, né? Já escrevi algumas coisas. E eu tenho mais livros nessa linha, mais técnica, de psicologia. Aí, quando eu vou ler um livro de ficção, eu sempre penso, essa pessoa escreveu um personagem homem, foi muito bom. Porque é difícil, né? Você ter uma visão de que o homem vai ter, de que o homem vai se comportar daquele jeito. Como que ele vai falar, como que ele vai tratar aquele assunto, né? É, E é um desafio, eu acho um desafio. ainda mais como você falou também da linha de ficção e psicológica, como você disse, você juntou também os dois livros, parte didático e psicológico em uma ficção só, como você colocou no seu livro. E uma vez eu estava fazendo uma live com umas colegas minhas e eu comentei, a gente tem mais facilidade de escrever livros que a gente já conviveu, como eu cresci com contos de fada. Então você vai ver bastante livro de contos de fada. Você é didático, então você vai querer mais É, escrever exatamente, porque você tem mais essa experiência. Eu aprendi isso também exatamente. no curso de literatura. Então, Tem a que gente. desafiar a escrever coisas diferentes, né? Que nem o meu segundo livro de ficção, deixa eu pegar aqui para mostrar para você.
O segundo livro é O Erro de Alice. Ele é um livro em primeira pessoa. Ele é diferente do outro, que é em terceira pessoa. Então, Sim, aqui eu senti uma diferença ali na forma de. Porque quando você escreve em primeira pessoa, você fica limitado a somente o que você vê, o que a personagem viu e sentiu. E o que ela acha que o outro sentiu. Fica uma coisa um pouco menor, assim, em questão de explicar, sim. Eu consigo né? juntar, eu consigo misturar um pouco os dois. É porque foi a primeira vez que eu escrevi um livro em primeira pessoa. Então, pensando como a personagem pensava, agia, se relacionava. Então, foi um desafio diferente para mim. Mas, assim, é uma outra. Você tem que construir de uma forma que você vai deixar claro o que aconteceu na história. E é diferente do livro das duas irmãs, porque ele é em terceira pessoa. Então, é como se tivesse um narrador. Aí ele vai falando o que acontece com todo mundo. Essa pessoa é assim, ela fez isso, ela fez... É diferente, é como se tivesse assim assistindo um Uma filme, novela. né? Isso. Então são formas diferentes de você conseguir colocar o que, que se passa dentro do seu personagem, né? Mas É, claro que eu sou uma escritora iniciante, eu estou aprendendo muito, a gente está no grupo de escritores lá do pessoal daí. da Wiclap. Então eu aprendo muito todos os dias, né? Continuo trabalhando aí e assim, eu fico feliz de fazer parte desse grupo, que um ajuda o outro, é bem legal. Ah, todo mundo vai ser um iniciante, todo mundo vai aprender uma coisa nova. Então, como eu já tô aprendendo muita coisa já. Você também vai, porque, como você disse, Duas Irmãs é seu primeiro livro de ficção. Foi Ruth Alice é outro, aí você vai construir o outro. Aí eu vou querer ver o segundo livro das Duas Irmãs. Ah, é, a continuação. É, vamos ver, né? Que já tô com um projeto engatilhando aí, engatilhado, mas Você vai escrever um livro dos filhos deles? eu posso continuar de onde parou e, né, fazer um novo desafio, algo. Aí eu preciso, né, ver. E uma perguntinha, como você teve a ideia de construir o livro Duas Irmãs? Como você estava sentado, vamos dizer que você estava na sua sala e você pensou na história, ou É porque você vai... assim, eu peguei todas as coisas que eu passei de um determinado momento, até mesmo de de conhecer pessoas como que tinham tudo, a gente fala assim, tem tudo, mas não tem nada, sabe? E eu comecei a fazer uma análise das questões de algumas pessoas ao meu redor, assim. Então eu, eu coloquei na personagem Mia, que é a personagem pobre, as questões de que uma pessoa com problemas financeiros, com problemas, sabe? O que ela passava ali, o que ela poderia desenvolver naquele. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela sofreu preconceito por ter perdido o pai muito cedo. Então, coloquei isso. Que ela também, ela sofreu preconceito porque os pais morreram. O pai não sabia onde estava e a mãe morreu. Então, tem pessoas que sofrem esse tipo de preconceito porque os pais não estão lá, sabe? É uma coisa assim triste de você. Por que você está tratando a pessoa mal? Porque ela não tem mãe, porque a mãe dela morreu. Isso acontece, então eu quis colocar isso no livro para mostrar como que as pessoas podem julgar se a pessoa está se virando daquele jeito que ela, né, do jeito que ela pode ali. Então é uma coisa mais para reflexão de coisas que eu passei, que a minha mãe, então peguei algumas coisas, né, que a minha mãe também passou. Então eu coloquei na história como se fosse para a gente refletir um pouco, né? Você dizer que a pessoa não tem dinheiro, por exemplo, sabe? Quem é você para fazer um julgamento desse? Se existem coisas mais importantes para a gente pensar, sabe? São reflexões a respeito dos preconceitos. Então, eu coloquei tudo isso
pra gente parar e pensar, é mesmo, né? Eu conheci uma pessoa que ela também ela contribuiu de uma forma para a personagem da Yura, que é a personagem rica, porque ela tinha uma dificuldade de relacionamento, sabe? Ela, ela era uma pessoa inteligentíssima, mas ela tinha dificuldades em fazer coisas simples, como, por exemplo, arranjar um emprego, sabe? Aí, não é que ela não era capaz, mas na mente dela, ela tinha dificuldades grandes, então eu quis colocar essas dificuldades na outra personagem. Então eu peguei pessoas ali que eu assistia, coisas também minhas, né, que eu também coloquei, mas para a gente criar uma reflexão sobre as dificuldades que as pessoas têm e como que elas podem transformar. Por isso que ele é mais baseado na psicologia, assim, apesar de eu Sim, nunca ter estudado psicologia, mas eu já li muitos livros, assim, eu já baseado nas coisas que eu passei, sabe? sim. Eu entendo perfeitamente esse lado, porque eu já tive um lado assim que já chegaram no meu privado e já perguntaram: por que você, Isa, você trabalha essas coisas? E eu trabalho como influencer aqui no Instagram. Então, o Instagram é o meu trabalho e o pessoal às vezes pode achar que eu tô aqui por diversão. Admito, até sigo pessoas que eu gosto, até é uma garota que eu gosto muito e ela me ajudou na ideia de ser influencer digital. Então, ainda mais que eu tenho eu tenho ataque epilético, eu não posso trabalhar fora, então eu tenho que trabalhar dentro de casa no digital. Então, eu fui para dentro daqui de casa e pesquisei influencers, eu estudei praticamente o marketing digital. Então, se eu penso, olha, o Instagram é meu trabalho. Eu não posso sair de casa porque eu tenho uma dificuldade de andar na rua, tenho que andar sempre acompanhada. E a minha família é um pouco ocupada, então eu tenho que trabalhar dentro de casa. Você está fazendo o seu melhor dentro das suas possibilidades, né? E não Sim, significa que isso tem que ser julgado como uma coisa. Não, você está fazendo o seu, você está estudando, está se aprimorando, né? Então, acho sim, que a gente precisa ter sempre esse olhar para o outro com menos julgamento e mais, né, assim, mais acolhimento, porque todo mundo tem alguma dificuldade em algum setor e é isso que faz as nossas relações se ajudarem de alguma forma. Conheci você no grupo, aí você já me ajudou. A gente, né, tá criando aí um laço de amizade e tudo, de se apoiar. Tá vendo? Por causa de uma coisa que eu comentei lá, porque eu nem sou de comentar muita coisa assim no grupo, que aí você foi lá e falou comigo, não é sim, verdade? Porque sim. foi de uma coisa que aconteceu, nem vale a pena falar, mas tá vendo? A gente acabou ficando amiga aí. É, Então, eu acho que é isso. Uma pessoa pode ajudar a outra pessoa e se desenvolver e não ficar julgando que a dificuldade do outro é pequena ou que não é nada. Cada um tem a sua. E até vamos lá. que Até que um exemplo é sua personagem humilde, que ela teve um grande desenvolvimento, até que ela conseguiu trabalhar. É Então, isso, verdade. Que ela ela tinha uns tem. pensamentos nada a ver das coisas que aconteciam com ela, né? Ela se fazia de vítima e daí de repente ela conseguiu ver até a gratidão mesmo que ela pensou na tia dela. Ah, eu tenho a minha tia, né? Tipo, ela Até que ela parou para pensar. É, porque ela não tinha isso, né? Ela vivia com a tia, mas reclamando. Aí, de repente, ela falou, não, eu tenho a minha tia que tá aqui comigo, né? Às vezes é isso, a gente fica tão reclamando das coisas que a gente tem que parar para ter um pouco de gratidão. Peraí, eu tô viva aqui, sabe? O negócio de reconhecer que
as coisas podem mudar amanhã, que você pode fazer para as coisas se transformarem. Então, eu acho que eu espero que as pessoas espero que as pessoas gostem, mas eu estou aberta a receber todo tipo de feedback, né? Todo tipo de feedback para melhorar cada vez mais como pesquisar as coisas que eu não sei, porque tem setores em que eu não sei. Então, para você escrever, você precisa pesquisar aquele ambiente, para não falar besteira, né? Que Até o nem pessoal, até o pessoal que é o pessoal LGBT, que eu estou aprendendo, sabe? Como que, como é, sabe? Eu assim, sou super a favor de aprender. Então, se eu for escrever um livro com essa temática, eu vou precisar me aprofundar um pouco mais para não criar uma coisa superficial, sabe? Para uma fazer um coisa, trabalho bem feito, isso. para não chegar nada assim, nossa, um ponto errado, não colocar um ponto de vista É errado. que a pessoa não entende o que ela está falando e escreve o livro. Não, a gente precisa pesquisar a fundo o que, que é o personagem, o que, que ele pensa, o que, que ele sente, que dificuldade que ele passa. Eu acho Que que esse é a primeira oficina que todo escritor tem que fazer para poder. Por isso que o livro ele passa essa emoção, porque ele tá ali com coisas que eu realmente vivi. Então eu coloquei nas dificuldades dos personagens o que realmente eu passei na pele, sabe? O que a minha mãe passou, o que os meus amigos passaram, enfim. Então não é uma coisa superficial assim. É um negócio de sentimento mesmo. Acho que isso que o personagem ele precisa ser inteiro, né? Eu acho. um escritor para sempre vai ser um estudante. Para sempre Com a gente certeza. vai ser um estudante. Ainda mais, quem tem que pesquisar bastante também são pessoas que querem construir um romance de época, um livro de época, como eu já escrevi um livro de época, até dois. Aí a gente tem que estudar a época que a gente quer, como o meu livro se passa na Inglaterra. Então, o que eu tive que estudar era colocar a realidade, até que é uma mais ficção, não uma ficção alta fantasia, mas eu não coloquei tantos detalhes que passou lá, mas o que você vai ver em volta, que eles vão passar, tive que estudar bastante, para não colocar ponto errado. Então, a gente tem que estudar bastante para até que os leitores vão aprender com a gente, com os autores. Então, nós escritores para sempre vai ser um estudante. A minha sogra falou para você se apresentar aqui, Ai, desculpa, você, gente. que ela vai te seguir lá. Não, Muito, posso falar. muito prazer, gente. Eu sou Isadora Gramon e eu tenho 21 anos. E eu comecei essa carreira porque, além de querer trabalhar com a internet, como eu contei minha história aqui para vocês, não sei se você acompanhou, desculpa, é que eu não estou conseguindo ler. É, eu também sonhei em ser jornalista. E por causa do coronavírus, eu não pude ir para a faculdade. Então, ainda mais eu penso vou fazer faculdade online, mas pelo que eu pesquisei, tem que ter muita coisa, bastante material para fazer a faculdade. Então, eu sou apresentador. Eu trabalho com entrevista. Eu tô aqui gravando com a Paula. Desculpa a timidez, porque ainda tô recomeçando, porque esse é o meu segundo Instagram. Porque o meu foi tentativa de hacker. Tentaram hackear, então Nossa. Eu fui de lá e vim pra cá. Ela faz resenhas também. Se vocês quiserem contratar ela para fazer a resenha do seu livro, aí ela vai ler o seu livro, vai bem legal, vai colocar no Instagram para divulgação, é bem legal. O meu já está lá, né? Já tem também outra pessoa fazendo a resenha desse mesmo livro, ela vai publicar em breve, daí eu vou colocar também.
Então, é bem Sim, legal, assim. A gente faz parte do grupo dos escritores da Wiclap, a gente sim, se também. ajuda lá. Então, eu tô conhecendo pessoas novas aí do meio literário. Sim, e eu sou um pouco tímida, até que você viu que eu travei um pouco em algumas horas. Ainda mais que a minha mente, ela fala, é mais rápido que minha boca. Ai, eu não consigo processar o que eu tô falando. Mas parece timidez também, mas é mais mente acelerada, mas um pouco de timidez. Tô saindo desse bloqueio de timidez agora. Eu também. Eu nunca tinha feito. Você sabe, né, que é a nossa primeira live eu nunca tinha feito. Então, é uma coisa nova que tá acontecendo. Nossa, agora que eu não. Mas você Eu falou já muito fiz bem. vídeos. Você Eu já falou muito fiz bem. vídeos, Você falou mas muito live bem. não. Eu já pensei assim, gente, quantas lives a moça fez? A Paula Não, é que fez. eu sou velha já. Eu sou mais É, velha que você. você é blogueira, então. Você Não, também. não, não. Eu ainda tô aprendendo um monte de coisa aí. Estou no desenvolvimento. Eu acho que, como eu disse que esse é o meu segundo Instagram, eu acho que essa é a minha quinta live. Ah, mas Você, legal. A gente vai fazendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, né? sim, é que as lives ficaram um pouco paradas, mas com o tempo vai tudo voltando ao normal. E, sério, eu tô gostando bastante do que eu tô aprendendo aqui com você. Sério, Obrigada. eu tô gostando bastante. Espero que essa live ajude bastante as pessoas em nossa volta que vai conhecer nosso É isso trabalho. aí. Ajudem os escritores e escritoras brasileiros. Independente também. Aí vai lá também no Instagram da Isa para seguir ela, ver os livros que ela tem publicado já, É né? só vocês apontarem aqui nessa setinha como live com Paula Viana. Essa aqui, Isso, clica aí, nessa setinha para baixo. aí vocês vão ver meu Instagram. Aí vocês vão apertar seguir. Isso. Ela fez a Sério. resenha do livro lá no meu. Vocês podem ver o dela também por lá, quem for o meu seguidor aí. E também os escritores e o Ou pode Clepes, os colocar aqui, né, o autores. arroba. Pausou aqui a live. Tá me escutando? Tô, Ah, pra mim tá aí normal. pausou a live aqui pra mim. E como eu estava dizendo, os escritores e o Clep, eu já revisei alguns, eu já fiz recente alguns. Então, se você é escritor e o Klepper, você pode vir falar comigo. Também, escritor de Amazon, Wattpad. E ela põe no Então, blog dela também as resenhas dos livros, fica lá, bem legal. sim. Mas eu quero saber mais de você. Você pensa mais, escrever mais alguns gêneros, como você fez uma ficção psicológica? Você pensa em escrever um livro de alta fantasia, um livro de romance de época? Você pensa em ser eclética com as Eu acho que eu escritas? vou ficar nessa linha aí da ficção psicológica, que é mais a minha praia, assim, mais o meu estilo. Sim. Assim, é da forma que eu observo o mundo, é desse jeito aí. Então, assim, conforme eu vou conhecendo pessoas diferentes, pode ser que tenha aí para esse ano, né, uma outra história aí que possa. Mas eu quero conhecer coisas diferentes para sair da zona de conforto. Então, eu quero conhecer pessoas diferentes que possam. Acho que para a gente criar um personagem mais rico, eu acho bem legal você escrever sobre alguém que é totalmente diferente de você. Acho que é um desafio aí. Mas É, fantasia eu não sei. Fantasia eu não leio, eu não leio, mas eu vou começar. Tenho aí os livros na fila para ler e quem sabe, né?
Mas eu acho que preciso desenvolver muito para eu escrever um livro de fantasia. Eu acho que eu preciso ainda de muita estrada, mas posso, de repente, sei lá, criar alguma coisa que tenha a ver com personagens diferentes de mim, né? Personagens diferentes que eu já. Eu acho que as pessoas elas têm muito para entregar, assim. Acho que cada pessoa que você conhece, ela pode ser uma pessoa de estudo, né? Não, não que você vai copiar a vida dela, mas que você vai aprender com ela. Eu acho que isso deixa o livro mais interessante. Então, mas eu estou aberta a ler também coisas diferentes, ficção científica, sei lá, Você pode né? ler bastante à vontade e ficar no na sua área de escrita, né? Como. Sim, na minha área que eu estou em desenvolvimento ainda, mas que eu acho que é mais a minha praia, né? Sim, Que eu amo, assim, eu acho muito legal, assim. Então, é. É o seu cantinho, né? É o seu cantinho, como eu é, tô. É como se fosse o seu quarto. Então, você quer ficar no seu cantinho, acolhida, ficar é, bastante à vontade com a sua escrita. Ainda mais forçar a escrita, dá um bloqueio criativo. Eu, a gente tem que desenvolver, claro que tem que desenvolver quando você vai criar uma coisa que é fora da sua zona de conforto, né? Você tem que aprimorar ali, mas eu acho válido pensar, quem sabe, né? Daqui num tempo futuro aí pode sair alguma coisa. sim, porque o tempo a gente vai ter que respeitar, porque como você, vamos dizer que você não lê alta fantasia. E como você, um livro de alta fantasia também precisa de bastante estudo. Uma coisa que, como você tem que ler bastante, tudo que você escreve tem que ler, tem que estudar, como se foi aquele nosso assunto passado, agora há pouco. A gente não vai conseguir construir personagem. Exatamente. Quando você criar um livro de fantasia, você vai ter que criar todo o mundo que existe nesse ambiente e que vai ser totalmente diferente da realidade. Então você vai ter que, além de criar os personagens, você vai ter que criar o universo em que eles vivem, né? Como que Sim, funcionam as leis, as regras, para você não se contradizer no final ou no meio. Então, mas eu assim, eu admiro pra caramba as pessoas que conseguem fazer isso. Ainda não sou uma consumidora, mas quem sabe eu vou começar, né? Já tem um pessoal aí que escreve os livros de distopia, né? Que eu já andei vendo alguns títulos de pessoas que escrevem no mundo futuro, que as regras do governo são totalmente diferentes, né? Que é assim, imagina você criar uma estrutura que não existe e você colocar os seus personagens lá é uma coisa realmente muito trabalhosa e tem que fazer tudo direitinho, né? eu escrevo alta fantasia. Tá vendo? E Que eu é vou um te contar, negócio difícil. não é fácil. Uma coisa que eu Não, tenho, uma dificuldade que eu tenho é colocar nome do ambiente, né? Porque é um ambiente todo criado, assim, como não é Irlanda, não é Inglaterra. Então, o que eu tenho que fazer é colocar nome para os mundos. exatamente. E eu tenho que colocar também a origem, da onde foi criado. Como eu tenho. Eu não quero fazer uma propaganda, mas é um exemplo. Eu tenho um livro chamado A Lágrima do Dragão. E eu tive que fazer. Foi tudo na hora, sabe? Eu escrevi porque foi um desafio que o meu professor de literatura fez para eu treinar. Então, foi tudo na hora. Eu consegui escrever, mas quando eu parei, A Lágrima do Dragão, eu acho que foi a minha última alta fantasia que eu escrevi. E eu parei. E isso agora tá muito desafiador para mim, porque eu tô escrevendo mais baixa fantasia, que é eu e você no ambiente, mas outra história diferente. Porque alta fantasia é quando tem magia, e
Baixa fantasia quando não tem magia. Então, tô muito mais numa Sim, baixa fantasia. é E, complicado. Mas, e mas como tudo tem o seu tempo, né? Como eu falei, eu fico anos lá parado no fundo do HD lá, tudo tem o seu tempo. Eu acho que às vezes a gente precisa respeitar o tempo daquilo que precisa se desenvolver, né? Então, e, e sei lá, talvez fazer perguntas, né? Tipo, sim, do porquê, o que está acontecendo. De repente isso pode ajudar de alguma forma, né? Mas eu, assim, eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer esses tipos de livro, porque é algo muito mais trabalhoso, né? É muito mais trabalhoso. sim. Mais do que Você escrever tem que um pensar em livro. tudo, porque você escrever num ambiente que já existe, você só vai escrever o que o personagem fez, o que ele pensa, e você tem que juntar, mas você já cria num ambiente real, que a gente está acostumado aqui. Agora, criar Sim, num ambiente que não existe, que você vai criar, é um trabalho muito mais difícil mesmo, né? sim, eu tô mais escrevendo a convivência, né? Tô desabafando meus livros. É, mas aí vai lá que vai dar certo, vai dar Sim, tudo certo. dá tudo certo. É isso E, aí. Mas sério, é eu muito vou... legal conhecer pessoas que escrevem, né? Porque às vezes a gente fica parado no. A gente não tem essa convivência, assim, de outras. Aí você fica. Você precisa trocar essas experiências, né, com pessoas. Eu acho importante pra caramba isso. Trocar, ver o que a pessoa acha mais fácil, mais difícil. É, cada um tem uma dificuldade, então é bem legal isso. A gente fazer Você teve parte uma desse grupo. Você faz. Você tem algum desafio? Teve algum desafio para você? Como é claro que eu sei que você ficou um tempo parada no seu livro, É, ele mas ficou esquecido. É, teve alguma parte difícil que você estava no meio da sua escrita que foi um desafio para você? Como é que no início, quando ele foi. Primeiramente, eu escrevi até a metade, então eu já tinha a noção de como ia ser o final. Então tinha início, meio e fim já dentro da minha cabeça. Aí eu sim, só ia desenvolvendo. Só que aí chegou uma hora que eu olhei e aí eu achei que tava ruim e que tava. Sei lá, eu me coloquei para baixo, né? Dizendo que não estava bom, e aí eu parei, mas porque foi uma autocrítica negativa sobre a história, né? Eu fui fazendo outras coisas, eu deixei de lado. Mas eu acho que esse tempo que eu deixei de lado, ele foi importante, porque eu vivi outras, sei lá, mesmo que ele demorou tanto para ser publicado, mas eu acho que foi importante para eu ter feito o final do jeito que foi. Mas não quer dizer que isso vai acontecer com você, mas eu acho que essa foi uma dificuldade de autocrítica, né? Foi uma dificuldade de reconhecer que a história era boa, né? De me colocar para baixo e falar, a história é ruim, então não vou mais escrever. Eu acho que a gente precisa reconhecer que não que vai ser uma pessoa que vai se achar, né? Ah, está se achando. Não, mas você olhar para aquilo ou dar para uma pessoa ler, entendeu? E ouvir a opinião que não aconteceu comigo, porque eu deixei ele escondido, ninguém tinha lido ainda, então aí foi eu me bloqueei porque eu achei que a história era ruim. Mas sim, como eu tinha falado, a história foi baseada em coisas que eu vivi, né? Então os sim, personagens eles têm sentimento, você vê que eles têm profundidade ali no, mesmo que o livro não é tão grande, mas eu não, acho mas que é importante até você dividir com outra pessoa, pedir opinião, sabe? Porque eu me fechei
numa crítica negativa, né? Acho que talvez você dividisse aquilo que você, com uma pessoa de confiança, claro, para você, talvez a coisa vai para um caminho mais rápido, né? Sim, Mas eu acho, porque assim, eu acho que se você dividir o que você escreveu com alguém para receber um feedback, uma pessoa que você confia, cara, eu acho que isso já vai ajudar você pra caramba. Se eu tivesse dividido o livro com outra pessoa, porque eu tinha conversado sobre o livro com os meus professores, mas assim, por alto, né? Ah, tô escrevendo um livro. Mas assim, eu nunca cheguei e falei, você quer ler um pouquinho? 2 páginas? Que eu não sim, tive essa iniciativa, sabe, de permitir que o outro lesse. E aí eu já critiquei, já fechei e deixei ele escondido. Então, se eu tivesse sido uma pessoa talvez melhor comigo mesma, né, de pensar, não, vou dar 2 páginas aqui para essa pessoa ler e ela me diz alguma coisa, né? Mas não, eu não fiz isso, por questão de preconceito com o meu próprio trabalho, né? Uma sabotagem, né? Que eu fiz. É. como agora os autores de hoje, eles têm os leitores betas, que são leitores para dar uma opinião, e você vai dar um pouquinho das suas páginas para o leitor e ele vai dando sua opinião sobre o seu livro. E também tem o Wattpad, que você pode colocar lá no seu, fazer sua conta e colocar um pouco das suas páginas também. Aí o pessoal, nossa, esse livro foi muito bom. Nossa, eu gostei dos personagens. E isso vai te dando mais uma opinião crítica também. E Exatamente. uma opinião crítica é muito legal, como você dividiu seu livro comigo e eu senti, né, os personagens, eu gostei da história. Eu admito que na parte das protagonistas dormindo, né, dei um pulo. Eu fico feliz que eu andava aqui no meu quarto, aqui quietinho. Assim, eu acho que é como eu tinha falado. Quando eu fui ler de novo o que eu tinha feito e que eu falei, caramba, isso aqui é muito bom, sabe? É como se, por que que eu deixei tanto tempo parado? Se o livro é bom. Aí eu comecei a desenvolver o final e que faltava pouco para terminar, então foi uma coisa de reconhecer o que eu tinha feito de uma outra forma, de não dizer, ah, isso aqui é ruim, esquece. Não, isso aqui pode ter, só que não foi o final que eu tinha planejado no início. Porque toda a história, eu já escrevi 2 livros de ficção. No segundo livro, que é O Erro de Alice, eu já tinha tudo dentro da minha cabeça, o início, o meio e o fim. O que ia acontecer, só que aí eu fui desenvolvendo, e nesse livro Duas Irmãs, ele ia ser um final diferente. Só que aí eu mudei e coloquei um final real, um final diferente, mas assim, eu acho que combinou mais, entendeu? Então, tá tudo certo. E eu acho que é importante você reconhecer que, mudou, mas é melhor assim. O Não ficar que aquela ideia fixa, né? eu acho que deve ter acontecido com você foi um amadurecimento com você mesma. Como Pode você, ser, como pode você, ser. porque vamos dizer que você está lendo um livro. Você pegou o seu livro e você estava lendo normal. Aí, como você vai ler o seu livro de novo, você já notou páginas diferentes, coisas que você não tinha notado, que você deve ter gostado. Então, vamos dizer que peguei meu livro, que eu escrevi, e eu vou reler ele. E eu vou falar, nossa, esse ponto pode ser mudado, esse ponto pode ser escrito, pode ter mais complemento à história. E você deve estar, você começa a digitar, começando a animar novamente na sua escrita, como um amadurecimento na sua escrita, na sua leitura, no seu, vamos dizer assim, a sua maturidade que passou.
Porque você disse que ficou parado por um bom tempo, até alguns aninhos, não é? Ficou Então, de 12, eu comecei em 2012, aí eu, eu cheguei a escrever uma parte dele em 2013. Aí em 2013 eu parei. Então eu fiquei de 2013 até 2021 com ele. Em ah, 2021 eu criei o final que precisava para ele ser publicado. Então, desse 2013 até 2021, aconteceu muita coisa na minha vida. sim, é um Eu sou velha, eu amadurecimento. falei para você, eu sou mais velha, então aconteceu muita coisa. E aí eu resolvi mudar o final que estava previsto, mas tá tudo bem. Ele ficou bom, então. E a gente, na vida é assim, a gente muda de ideia, muda de opinião, e, faz parte do amadurecimento, né? É, você amadureceu junto com seus personagens. Né, pode Então, ser, é verdade. é Então, muito. Esse lado é muito bom, porque isso mostra e como você que. finalizar, porque quando você deixa uma coisa pela metade, é uma energia que você usou e você desperdiçou. Então, eu acho que ter terminado foi bom, né? Ter terminado É, e finalmente ter aquela, ai, que bom, acabou. Então, ficou uma. Agora essa para revisão, diagramação. é verdade. Então, Aí vem as outras. mas faz parte do processo criativo, né? Sim, Como que você vai falar sobre uma coisa que você não conhece, né? Então, eu acho que isso é uma experiência, né? É uma experiência. E eu também uhum, estou agora, estou começando a ler os autores aí da nova geração. Então eu tô. Não adianta também eu falar, compra livro dos autores brasileiros se eu não leio livro de autores brasileiros. Então, estou começando a dar valor, né, pro pessoal que está produzindo aí, que é bem legal, né? Que está fazendo, tá, tá colocando a sua cara a tapa, né? é, Tá se porque. permitindo receber o feedback, né? Então, Sim, porque ainda mais o mercado brasileiro na escrita, os autores brasileiros estão mais independentes. Então a gente vai ter que ajudar um ao outro. Como eu sou autora independente, você é também. Então a gente tem que dar esse feedback para todos. Porque a gente está mais no Kindle, estamos mais na Ucleb, estamos mais na Amazon até, no seu livro físico na Amazon. Então, o mercado dos autores, vamos dizer assim, está mais independente do que nas próprias editoras conhecidas, como a Seguinte, Intrínseca. Então, a gente está mais na independência. A gente não é isso aí. está. Então a gente tem que consumir o produto que a gente produz, que as pessoas produzem, e, e até mesmo para compreender as variadas culturas que existem no nosso país, né? Que existe pessoas diferentes, cidades diferentes, cultura diferente. Então, é É, importante mesmo você ter se permitir, por exemplo, ler o livro das outras pessoas, e até mesmo na Amazon você pode ler até de graça se você tiver o Kindle Unlimited, né? Que você paga por mês. Você pode ler emprestando e tem muita gente que às vezes coloca o livro lá para você conhecer, para você, às vezes com um valor bem mais baixo, para você se permitir ter ele e ler. Eu recebi muita ajuda de pessoas que publicaram o seu livro sozinhas, assim. Inclusive, tem gente que eu assisti o vídeo para aprender alguma coisa e acabei gostando da autora e fui lá e comprei o livro, porque a pessoa foi tão assim, fez parte do meu aprendizado como pessoa que ia publicar sozinha, então eu acabei comprando, eu comprei alguns livros e, e a gente tem que dar valor, porque tem gente muito boa aí, gente. Tem muita gente boa que tá só esperando, sabe?
que está ali, às vezes, anônimo. Então, é importante você fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte, né? Sim, como eu tô pensando em comprar bastante os livros lá no Uclap. Como É, ter o porque seu. vai ajudar, você vai ajudar, até porque você já faz as resenhas, né? Você ter essa, Esse essa material. liberdade para isso, para você poder opinar, para você poder aprender, enfim. E até também você trocar, né, com outras pessoas, porque a gente pode também, né? Troca. Sim. O pessoal que está aqui em São Paulo, né? Tem muita gente de fora, mas o pessoal daqui vai, troca. Quem sabe até fazer um encontrinho, né? Nossa, ia ser muito Quem legal, sabe eu um já dia. imaginei. Eu já imaginei. A gente, o pessoal da Uclap e todo mundo junto, tirando uma foto Então, com os livros. uma troca faz um network. Bem Sim, legal. já conheci uma autora independente esse ano. Não, acho que foi esse ano mesmo. É, A gente você já. fez a resenha pra ela? Ah, não. Não. A Ah, você gente conheceu ela pessoalmente? conheceu ela Ah, pessoalmente. Foi um podia, quem presente. sabe, né? Quem sabe eles criam algum evento, né, pra convidar a gente. Até que futuramente eu quero muito ir para a Bienal do Rio. Meu sonho é ir Hum, pra... Aí já pensou, tô num dia. é, quem sabe, né? Você Sim, pode colocar o seu livro para participar do Kindle, do prêmio Kindle. Eu acho que sim, eles já vão abrir, eles abrem as inscrições, acho que no meio do ano. É só livro de ficção, romance, ou ficção, romance, não pode ser livro técnico, né? Só livro sim, ficção, romance, ou poesia também acho que não entra, mas você pode colocar o seu. Só não pode ser livro em série, tem que ser livro único. sim. No ano passado, o prêmio, é que eu acho que eles ainda estão entre os 5 classificados. Não, não chegou no final, mas a pessoa que ganhar vai ganhar R$ 50.000. Uau! 50.000, 50.000 e ainda tem o seu livro publicado pela editora Record. Eu coloquei o Erro de Alice, eu fiz em 2 meses. Eu escrevi em 2 meses. Para colocar ele no prêmio Kindle. Sim. Só que não Agora, entrou, mas tudo bem. Não, não esperava que entrasse, mas quem sabe esse ano rola aí um outro trabalho, né? eu acabei de. Como você agora que eu descobri que tem o prêmio Kindle, vamos dizer assim. Você não precisa, você faz o livro e não precisa nem publicar ele físico. Você já põe na plataforma e põe a hashtag Prêmio Kindle e ele entra como concorrente. Aí quem Sim. sabe, você já põe ele esse ano pro ano que vem. Aí Você pensa em colocar as duas irmãs no prêmio os Duas Kindle? Irmãs ele já estava do ano passado. Ah, tá. Eu coloquei o Duas Irmãs e o Erro de Alice. É porque eu não sabia que o Duas Irmãs podia entrar. Aí quando ele foi publicado, eles me mandaram um e-mail falando: se você quiser incluir a hashtag, ele já entra como um concorrente. Mas as pessoas que ganharam, eu acho que teve, das 5 pessoas, acho que 3 eram do Nordeste, uma de Vitória e uma, não sei, do interior de São Paulo. Eu fiquei, caramba, eu fiquei assim, nossa, tá vendo, ó? Tem que ler. E eles estão no Kindle Unlimited, você pode ler de graça. Quem tem, né? Quem paga por mês, você pode ler de graça, até esses que entraram nos finalistas. E tem muita gente boa por aí que a gente não conhece e tá aí. A gente poderia conhecer, poderia ler. Uma pergunta: você primeiro colocou as duas irmãs na Uclap ou você colocou primeiro no Kindle? Primeiro ele saiu no Kindle, No ele saiu Kindle? na Amazon. Na verdade, assim, eu tinha colocado um livro na Amazon, aí depois que eu fui estudar sobre como que eu poderia criar ele físico, aí eu comecei a ler
ver vídeos no YouTube, ver como que funcionava a plataforma. Aí eu já tinha um livro, que era o Beleza e Bem-Estar, que já estava na Amazon, e ele foi publicado no mesmo mês do Duas Irmãs. Então, eles foram para a Amazon juntos no mesmo mês. Aí depois que eu fui colocar ele físico, aí ele já estava, eu só fiz reeditar para ele ficar físico. Aí tirei o ISBN físico e tal. E aí que eu coloquei na plataforma. Então, na Wiclap agora tem 4 livros, né, na plataforma. São 2 de beleza e 2 de ficção. O nome é Erro de Alice? O Erro de Alice é o livro de ficção. O Erro de Alice. É que fica ao contrário, né? Conta a história do que esse erro? O Erro de Alice é um livro de uma escritora que ela se mete em uma confusão com uma amiga e acaba tendo umas consequências meio desastrosas aí, né? E ele é um livro em primeira pessoa, então acontece, tem alguns gatilhos, né? Tem tema de droga, homossexualismo, então é para maiores de 18 anos. Ele tá na Amazon também, se você quiser. Ele tá lá, ele tá bem baratinho, mas ele também tá para você ler de graça no Kindle Unlimited. Eu não assino Kindle, eu leio mais Você os lê, livros. você baixa normal. Ah, você gosta de ler livro físico? Sim, eu não tenho nada contra o livro Ah, Kindle. sim. O e-book até que eu tenho aqui o meu. Sim. Que é mais para o material. O Ah, material tá. dos. E também eu tenho alguns sim de leitura coletiva. Então, ainda mais que leitura coletiva tem data para Ah, começar. sim. Então Entendi. eu já tenho que Mas eu começar. posso ver, de repente, para depois colocar ele para baixar gratuitamente. Eu não sei como que funciona. Se você pode Nem eu deixar sei. ele por alguns dias, aí eu te aviso para você baixar ele gratuitamente. Eu não sei como colocar gratuitamente. Mas eu coloco pelo menos R$ 1,99. Como eu, a Ele tá revista. por R$ 2,99. Ah, sim, a revista. Eu vou comprar a revista quando sair. Vou comprar. É, Quando, ele tá por R$ 2,99 na Amazon, o Erro de Alice. E as Duas Irmãs, R$ 4,99 na Amazon, para você ler no celular e tudo. sim, até que tá legal o E na preço. Wiclap tá por volta de R$ 19, R$ 20. Sim. E a revista, eu queria muito colocar gratuitamente pelo menos uma semana. Para vocês Ah, todos que participaram. não, mas a gente compra. Ai, nossa, eu fiquei assim. É porque vocês Não, me ajudaram bastante, porque quem quiser, mas é como o se você. valor mínimo, gente. Imagina. Gente, eu fiquei, tem que ser mais barato possível. Porque. Aí fui lá, R$ 1,99. É, tá valendo. Uhum. A minha bateria já tá com 5%. Acho melhor Sério. a gente finalizar. Muito obrigada, Mas vai Paula. ficar Muito. gravado, né? Vai ficar gravado. Vai sim. Vai sim. Ah, eu Bonitinho. adorei. Você gostou mesmo? Adorei, Desculpa, não adorei. foi. Nada. Eu espero que você tenha gostado bastante do meu trabalho, que a gente tenha feito mais parceria, a gente fizer mais parceria. E qualquer coisa você pode me chamar. Quem quiser também me contratar, pode. Isso, contrata a Isa para ela fazer a resenha do seu livro. Sim, tá nos destaques. Media Kit. E Então, é só vocês virem falar comigo que eu vou receber com muito carinho, como eu gostei muito de receber a Paula e os outros escritores. Muito obrigada, Paula, pelo seu obrigada a tempo. você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.